pedir um axé de Aion, né? Ele é o orixá do tambor. Né? Você não está... você está cultuando um orixá que não tem nada a ver com a Umbanda? Não, só estou pedindo para que um orixá, que se ele é um orixá, ele é uma energia divina. Só estou pedindo para que ele, então, traga força para o meu tambor aqui da casa. Você não precisa fazer isso com muita frequência, mas de vez em quando não custa nada. Então aqui, a Aion sendo representada num tambor nigeriano. Na Umbanda e nos cultos afros, a gente utiliza bastante, então, o atabaque. Aí você tem que ir mostrando... Aqui eu estou mostrando para vocês um atabaque de corda, né? Esse atabaque de corda era mais usado antigamente, hoje menos, tá? Ele é muito bonito, caro pra caramba. Você vai comprar um atabaque desse por menos de 500, 600 reais, né? E que de modo geral o pessoal compra para ornamentar mesmo, nem tanto para tocar. Por quê? Apesar de ser muito bonito, a afinação dele não é boa. Ele é afinado com cunhas de madeira. Então, aqui onde você tem os aros, né? Aquele aro aqui embaixo, ele é solto. E aí ele tem umas cunhas de madeira, onde o ogã vai batendo, isso vai esticando o couro e afina. Só que aí o cara tá lá tocando, na gira, aquela cunha começa a afrouxar, solta. Aí o cara tem que ir lá martelar de novo. Então é um negócio que não é prático, tá? Então foi deixando de ser usado. Aqui um tambor de corda ancestral, pode ver que ele é bastante rústico, e aqui a cunha era aqui em cima. Ainda antes desses tambores, os primeiros tambores eram esculpidos em toras de árvore. Então pegava a árvore, tirava o núcleo dela, ficava aquele negócio oco, aquela casca mais grossa, deixavam da madeira, e ali em cima eles pregavam a pele, ou colavam a pele, tá? E não usava a cunha. Ainda na época mesmo na época do meu pai, já era uma espécie de atabaque, mas um pouco menor. Para se esticar o couro, era com fogo. Tá? Então, o ogã fazia uma fogueirinha lá fora no terreiro, enquanto o pessoal ia ajeitando as coisas lá dentro, e ele ficava lá com o atabaque no fogo, porque o calor ele estica a pele, né? Aí ele esticava, afinava, estava legal, corre, naquela época sentava, tocava atabaque enfiado no meio da perna, e ele estava tocando aqui, né? Se a gira demorasse muito, tinha que ir lá e esquentar de novo, né? Não tinha jeito, então era um negócio que não era prático, tá? Por isso que hoje a gente usa o atabaque. As congas, que são um instrumento bastante semelhante ao atabaque, só que esse aqui, ele é um instrumento de orquestra, né? É um instrumento que ele tem um som muito alto. Ele é usado para se tocar até... O pessoal numa orquestra não põe microfone, porque ele é alto, né? Agora imagina... A gente tem que tomar cuidado para usar conga. Tem terreiro que usa. É proibido? Não, não é proibido. Mas você tem que ter bom senso. Imagina um terreiro que seja dessa coluna para trás. A maioria dos terreiros de Umbanda são pequenos. Nem todo mundo consegue, né, a felicidade de ter um espaço grande como é aqui. E aí eu coloco 3 congas tocando. Ninguém escuta nada. Nada, mas nem o ponto. Né? Não tem como, então a gente tem que ter bom senso, né? Eu ainda prefiro o atabaque, até porque está mais dentro da Umbanda, da simplicidade da Umbanda, né? A conga é um negócio mais luxuoso. É bem legal assim, num evento grande, encontro, num festival, ou num trabalho aberto, porque aí o som dissipa, né? Não é aquele negócio, a acústica não é como num lugar fechado. O atabaque de tarraxa, que é esse que a gente usa hoje, ele veio da Europa, tá? Veio para facilitar, ainda bem que alguém teve essa ideia, né? Porque fica bem mais fácil de você afinar o couro e tocar, tá? Então isso, ele não veio da África, tem gente que pensa que veio, não. O atabaque de tarraxa foi desenvolvido na Europa e depois veio para cá, tá? Aqui vou mostrar para vocês a classificação dos atabaques, rum, rumpi, lé ou li, né? Então no rum, que significa rugido, o nome vem do som grave que esse atabaque produz. Ele é o maior, ele é mais grave. No culto de nação, quem toca o rum é o alabê, porque só no rum que vai dobrar, que eles falam dobrar o couro, que é fazer os repiques, né? Os outros só acompanham. E quem está no rum é que vai dobrar, que vai repicar, tá?
O rumpi, que o nome significa logo, o que vem em seguida do rum, tá? E o lé, que significa pequeno. O lé mesmo, pouquíssimos terreiros usam, porque ele tem um som muito agudo. De modo geral, que as casas têm rum, contra-rum e rumpi. Ou 3 rumpis, ou contra-rum, rumpi. O próprio rum, não é todo mundo que tem, que ele é maiorzão assim, tá? De modo geral, usam esse aqui, que é o rumpi, ou um pouquinho maior, que é o contra-rum, tá? Que não tem aqui. A maioria das casas usa esse trio, né? Para você, porque cada um é mais agudo, o outro é mais grave, conforme vai ficando maior, mais largo, mais grave é o atabaque, menor, mais estreito, mais agudo é o som. O candomblé usa bastante o rumpi, principalmente o candomblé de Queto, porque eles tocam com a varinha, o agdavi, que dá aquele som de traca, e é nesse coro que eles tocam com as 2 varinhas. O cara que está aqui, está tocando com a mão, ou com uma mão e uma varinha, porque ele está dobrando, né? Não dá para ele dobrar com 2 varinhas. Então aqui é que vai tocar com a varinha. Tronco Tupi, na linhagem da Tenda Mirim, pai Benjamin Figueiredo. Então lá eles não usam atabaque, eles usam o tambor. Por quê? Dentro do fundamento deles, dentro da doutrina que a casa segue, dos ensinamentos do Caboclo Mirim, eles seguem uma linhagem do Tronco Tupi e o índio não toca atabaque. O índio tocava tambor. Então eles utilizam o tambor, tá? Aqui, um trio de atabaques de culto de nação, de candomblé. Ué, mas como que eu sei que esse atabaque é de candomblé? Pela vestimenta, pelos panos que estão cobrindo os atabaques, tá? De modo geral, a Umbanda faz uma coisa mais simples. Ou ela põe que nem aqui uma fita, tem muitos terreiros que usam fita, ou pode usar um pano amarrado, mas só com a cor do orixá que aquele atabaque representa. O candomblé que costuma mais colocar esses panos coloridos. Então eu sei que aqui é uma casa de nação, tá? Então, ó, tem a Umbanda, tem o candomblé que também utiliza tambor. Outros instrumentos auxiliares, o adijá. Lembra que eu falei lá do sino? Então o adijá é um instrumento auxiliar dentro de um terreiro de Umbanda ou de candomblé, que vai ser usado para quê? Para conectar mais rapidamente com o plano espiritual, para chamar o orixá, para chamar a entidade. Ele é um sino modificado. Aqui, o agogô. No caso, eu estou mostrando para vocês o agogô de cuia, que tem um som diferente do agogô de metal. Ele tem um som bastante bonito, é um trabalho artesanal, isso não é feito em fábrica, né? Só tem um detalhe. Comprar um desse eu acho maravilhoso, a gente tem, só que tem que tomar muito cuidado, porque caiu no chão, já era, né? O nosso caiu no chão, eu até hoje não consegui descobrir onde ele está rachado, porque ele é cheio dessas veiazinhas da própria cuia, e aí, só que ele perdeu o som, só tem som em um, o outro você bate e não sai nada, tá? Aqui já o agogô de metal. Tá? Esse sim já produzido, fabricação industrial. Aquele agogô de cuia, ele é bastante propício a ser usado em giras mais tranquilas. Ele tem um som que não agride tanto como o som do agogô de metal. Então você pode, é bastante legal você usar ele assim numa gira de preto velho, né? Numa saudação para o Baloaê, às vezes até numa gira de baiano, né? Uma gira de Ogum, metal, né? Uma gira do próprio caboclo boiadeiro, é um negócio mais... Aí você pode usar o de metal, tá? Mas pode usar o outro também. O cachixi o que é? É uma espécie de maraca, só está em outro formato. Ele é feito de trança de junco, com semente dentro, né? E assim como o sino, ele também... Os índios não usam a maraca para ativar o quê? Espiritualidade, para fazer limpeza, para chamar seus espíritos. Então ele funciona como sino. A maraca, o cachixi também pode ser usado assim. Então o dirigente, em vez de bater um adijá, ele pode bater um cachixi na coroa do médium para chamar. Principalmente se for numa linha de preto velho, numa linha que tenha mais a ver
com essa vibração. Aqui um modelo de cachixi, só que diferente, é o cachixi xamã, esse aqui. Tá? A essência é a mesma, só o material que ele é feito que vai ser diferente. Tá? O ganzá, ou chocalho, como alguns dizem, né? Também é um instrumento. Isso aí são todos instrumentos que vão ser usados para quê? Para melhorar, ficar mais bonito o som da musicalidade, vamos chamar de orquestra da casa. Tem o grupo de ogãs, você tem os ogãs de cor e os ogãs auxiliares tocando esses outros instrumentos. Tá? O xequerê e o afoxé também servem para ajudar. E esse instrumento ainda ele pode ser adaptado para uma outra coisa. Se você tem um terreiro que tem ganzá e o xequerê, os dois vão produzir mais ou menos o mesmo som. Se você tocar aquele e aí o que você pode então fazer? O pessoal não tem dificuldade com a palma? Eu faço o som da palma com o xequerê. Então, enquanto um ogã está lá, eu vou ter o outro fazendo à toa. Então, enquanto um faz o outro faz ou ele auxilia o pessoal a tocar a palma. Se a casa não tem jeito, o pessoal é ruim de ritmo, pelo menos ele vai fazer aquela marcação e complementa, fica um negócio mais bonito. Porque tem lugar que não adianta, o pessoal não aprende mesmo. Então o xequerê ajuda. O birimbau, algumas casas também usam, principalmente em gíria de baiano. Né? É bem mais difícil de ser encontrado, se acha mais ele às vezes ornamentando o terreiro. Mas tem terreiro que usa. Gravações antigas, JB de Carvalho usava muito. E tem outros também que usava bastante. Mas já menos usual. E além disso tem outros instrumentos, como o pandeiro e tal. Macumba. Tá? Então, para quem não sabe, o que é um macumbeiro? É quem tocava macumba. Macumba é um instrumento musical. Tá? O pessoal se encontrava para quê? Para tocar a macumba. Tá? Claro que era um ritual, mas a macumba era esse instrumento, feito de uma árvore, né? Então quem tocava macumba era um macumbeiro. Com o tempo isso foi virando um termo pejorativo de trabalho para o mal, e aí todo mundo que cultua orixá acabou virando um macumbeiro. Tá? Então, se um dia... você é macumbeiro? Não, não toco macumba. O que você vai me chamar de macumbeiro porque eu sou um bandista? Tudo bem, né? Mas eu não toco macumba, porque macumba é isso daqui. No Rio de Janeiro, onde existiam as chamadas macumbas cariocas, né? Que o pessoal usava mais. E até porque veio lá das macumbas, é difícil você falar com um carioca, ele não fala que vai no terreiro de Umbanda, mas nunca. Ele fala que vai na macumba. Eu vou na casa de macumba. Há uns anos atrás, o Márcio Barravento veio dar um workshop lá na Peu. Ele ficou 2 dias lá com a gente. Mas ele não falava nunca, eu vou no terreiro, eu fui na Umbanda, não, eu fui na macumba, fui na macumba na favela tal, fui na macumba lá não sei aonde, Ele só fala que vai... Primeira coisa que ele perguntou quando chegou lá, vocês vão ter gira? A gente não ia, já era sábado, a nossa gente ia ser na sexta. Onde tem uma macumba pra gente ir, que eu quero ver uma macumba de São Paulo. Né? Então, porque é o termo comum para eles, que às vezes a gente aqui se sente ofendido, para eles é uma coisa normal. Meu pai é do Rio e a tia dele que mora lá, quando a gente vai para lá, ela fala, eu preciso comprar uma guia lá na casa de macumba, que a gente chama aqui de casa de Umbanda, né? Lá é casa de macumba. Tá? Então, macumba é isso daqui. E tambores usados em outros cultos. Eu vou mostrar para vocês outros tambores. Tablas, tablas indianas. Quem quiser procurar na internet, você vê bastante gente tocando isso daqui. Eles tocam numa velocidade que eu não sei, você não enxerga a mão das pessoas. Faz pouco tempo até coloquei uma menina tocando, né? Tocava demais. E é um instrumento que eles também utilizam ritualisticamente. O taiko, que você tem o shimi taiko, que é o pequeno, ou o taiko grande, que é usado na cultura japonesa. Não sei se alguém já viu aquelas apresentações que eles começam a dançar, pá, e bate e tal. É nesse tambor chamado taiko, né? Eles assimilam o som desse tambor como se fosse a batida do coração da Mãe Terra. E eles fazem muitos rituais de coreografia e toque de taiko para agradecer
pela colheita, pelo alimento, tá? Tambores xamãs. Lembra que eu falei que xamã tem vários tipos de tambores? Então aqui alguns exemplos, ó. Tem aqui de 2 peles, um pouquinho menor. Aqui, esse aqui de uma pele só. Ele como se fosse uma espécie de tamborim, só que mais um pandeiro, né? Grande assim. Você tem diversos tamanhos, diversos formatos, tipos de pele diferentes, de animais diferentes, já que eles buscam energia de animais. Os deuses deles são deuses animais, né? Então os tambores xamãs e toda a sua... Aqui, tambores africanos, né? Aqui numa África mesmo, e olha aqui, ó, como que a pele é presa. Lembra que eu falei de pregam a pele? Necessariamente esse aqui não foi pregado. O que eles fizeram? Pega a pele, que tem que ser grande, ela passa do atabaque, e aqui tem um furo onde atravessa a madeira, de lá para cá, de cá para... E aí fica preso o couro. Só preso. Como que eu vou esticar? Calor. Não tem jeito. Tá? Então são bem rudimentares isso aqui numa tribo, né? Falei então da parte sagrada, né, do negócio. Eu acho que deu para falar um pouquinho do que é musicalidade na Umbanda. Agora nós vamos falar do mercado fonográfico e da música umbandista, que eu acho bacana a gente falar um pouco disso, porque se não fosse esse pessoal, hoje a gente teria grande dificuldade para cantar ponto no terreiro, né? Porque quantos e quantos pontos simplesmente sumiriam, né? Eu vou falar então o pessoal. Primeiro eu vou falar sobre música de terreiro, aqueles que gravaram pontos, não música popular, ponto mesmo. E o primeiro que eu sempre falo, JB de Carvalho. Na minha concepção, o maior intérprete de Umbanda que a Umbanda já teve, independente, não é se é de afinação, se ele era grande cantor, não é isso que eu estou falando. Do trabalho que ele deixou para a Umbanda. Ele era um músico que cantava samba, né? Mas também era um sacerdote umbandista. Um dia ele resolveu largar tudo e começar a gravar ponto. E aí, num período onde eu conversando com os mais velhos, né? Graças a Deus eu tenho a felicidade ainda de conversar com as pessoas que conviveram naquela época, entre eles meu pai. E que você fugia da polícia quando estava fazendo um trabalho de Umbanda, porque senão você ia parar na delegacia de vadiagem, ser umbandista era crime, né? Ele gravou mais de 20 discos, com toda a dificuldade. Discos do JB de Carvalho, você encontrava fácil na loja? Não. Era escondidinho lá no fim da loja, se você fosse uma loja de disco. Discos dele, inclusive o próprio Baxanã chegou a arrumar o disco da época, onde ele nem usava ainda o termo Umbanda, tinha escrito Macumba. Tem um disco que chama JB de Carvalho, o Rei da Macumba, e que riscavam o nome Macumba, ou tiravam aquele papel, para não mostrar que era um disco de ponto. Tamanha era o preconceito e a perseguição que o umbandista sofria naquela época. E ele gravou mais de 20 LPs com toda essa dificuldade. Tá? A única coisa que nem todo mundo é perfeito, né? Ele teve um lado negativo, mas que diante do que ele deixou, não dá nem para falar, e também tem uma explicação. Ele tinha que registrar os pontos. E ele registrava pontos de raiz como dele. Mas isso, hoje, depois que eu participei de festival, que eu tive que gravar CD, eu passei a entender melhor. Antes eu achava errado, sacanagem, né, meu? O cara pega o ponto 7 flash e fala que é dele. Só que como que ele vai registrar o ponto na Biblioteca Nacional e falar, o autor desse ponto acabou com 7 flash? 7 flash não está ali nem para assinar, né, o documento. Então não tem como, ele tem que falar que é dele, para ele poder gravar. Então, os discos dele tem muito ponto de raiz, né? Até pelos anos que foram gravados, basicamente o que a Umbanda usava era ponto de raiz, ensinado pelos guias. Então, e ele colocava como dele. Pode ir. Aqui um disco dos anos 40, 50. Nem todo disco dessa época a gente tem o ano certinho. Ainda mais por ser ponto de Umbanda, disco de Umbanda, o negócio era assim bem feito de qualquer jeito, tá? Então não tinha registro às vezes de quem estava tocando, a casa que gravou,
já estou quebrando o seu galho de gravar um disco de macumba, meu, não preciso pôr muita coisa. Então, muitos discos não têm o ano que ele foi lançado. Então, assim, às vezes pela gravação, você consegue identificar mais ou menos. Isso aqui está com cara de ser da década de 40, pelo estilo de som, né, a forma que foi gravado. Então, esse aqui, volta. Esse aqui dos anos 40, 50, e olha aqui o nome do disco, Macumba. Nem usavam banda, até porque a maioria dos discos foram gravados no Rio. E lá até hoje eles chamam de macumba, então era comum. Aqui, batuques e pontos de macumba, tá? E aí eu venho falar de novo. A gente já era perseguido, não gravava um ponto para isso, aqui é dos anos 50. Aí o cara vai e me coloca uma mulher esticando o pescoço da galinha, colocando sangue no alguidar. É pro cara esconder o disco, né, meu? Então fica complicado. Já era difícil gravar. E aí escolhem mal a capa, pelo amor de Deus, né? Então, o pessoal não tinha esse cuidado também, que hoje já tem. Hoje você não vê esse tipo de coisa, tá? De novo, JB de Carvalho, esse aqui dos anos 50 ou 60. Esse disco eu sempre coloco porque foi um disco que ele fez. Foi quando começou a explodir mais a Umbanda Molocô. O JB de Carvalho era daquela Umbanda chamada meio tradicional. Tinha um pezinho no Molocô também, mas ele queria mostrar que a Umbanda era assim uma religião cristã. Porque ainda hoje existe, né, segmentos que querem tirar Cristo da Umbanda, sendo que a Umbanda não tem... Se a gente pegar a história dela, ela veio com a essência cristã, né? E aí ele gravou esse disco chamado Natal e Festas de Umbanda. Então nesse disco tem pontos de Natal na Umbanda. Tem ponto de comemoração de festa, da época da festa junina, de Umbanda, né? Então é um disco bacana de ter, principalmente pelo lado histórico do negócio, tá? Próximo. Reino de Umbanda, do Caboclo Ogum Urubatão, dos anos 60, 70. Eu gosto de colocar esse disco. Eu ponho a capa porque se vocês depois quiserem procurar na internet alguma coisa, tem pontos maravilhosos nesse disco. Tem alguns pontos de raiz e pontos assim que trazem uma beleza na sua letra que vale a pena procurar, tá? Então alguns discos eu destaco por causa disso. Tem pouco conhecido aí? Eu não sei se o pessoal conhece, mas, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem que fala assim: Daruanda vai chegar comandando um batalhão, ele é algum guerreiro, traz sua espada na mão, sua luz é tão grande, não lembro agora o ponto, é muito antigo, eu não tinha nascido nessa época. Um outro disco, de 1966, esse já tinha a data, Saravá Umbanda. Esse é o primeiro disco que foi gravado de uma linhagem de Umbanda esotérica, tá? Tem da de Umbanda Terreiro do Oriente e Umbanda esotérica, tá? Então já começou a diversificar o negócio. Até então era aquela Umbanda tradicional, a gente tinha as macumbas, aí a Umbanda já um pouco mais, na época era chamada de Umbanda tradicional, agora Umbanda esotérica. Depois de uns anos surgiu o Sussu. Sussu era um dirigente que, vendo a fama de JB de Carvalho, ele foi meio que, vou virar concorrente do JB, né? Naquela época era muito comum, né, ter dois cantores que um concorria com o outro, né? E aí ele tentou. Ele deixou alguns pontos que ficaram aí para a eternidade, mas ele não conseguiu ter o mesmo sucesso de JB, mas merece destaque. Umbanda e Seu Ritual, um disco de 1970. Esse disco ele foi produzido por José Manuel Alves, que foi o autor do hino da Umbanda. Era um português de Monções, né? E que criou o hino da Umbanda. As letras de José Manuel Alves são de uma profundidade enorme. Os pontos dele são muito bonitos. É aquele ponto que você consegue visualizar do começo ao fim o que ele está cantando, né? E aí nos anos 70, em 1970, ele gravou esse disco. E qual era o grande objetivo? Com a renda da venda do disco, construir o primeiro hospital umbandista do Brasil, né? Nosso povo é bastante unido, né? O hospital funciona até hoje, né? Não existe hospital, ele não conseguiu, tá? Ele gravou o disco, só que poucas pessoas até conhecem, não foi nem divulgado.
Pontos de Umbanda, abertura, encerramento dos trabalhos, Corimba, tenda, luz e verdade. Aqui, de uma casa de linhagem também do primado de Umbanda, de São Paulo. Também tem pontos muito bonitos. A gente adota vários lá na Peu. Né? Por exemplo, os pretos velhos e os caboclos, vamos todos saravá. De abertura, né? Vamos encerrar a nossa gira, é deles. Né? Tem pontos bem bonitos, vale a pena procurar. Esse aqui gravado nos anos 70 e que teve um boom assim nos anos 80. Era difícil o terreiro de Umbanda que não tivesse esse disco. Umbanda, abertura e encerramento dos trabalhos. Ele tem alguns pontos, principalmente alguns pontos, tem aquele ponto de Cosme e Damião, que fala, oh meu Deus, tem paciência, 2, eu dou camisa azul e para o ano que vem. É desse disco. Tem alguns outros, se não me engano, essa prece é desse disco. A prece está gravada nesse disco, essa prece que foi colocada no começo da palestra. Palácio de Iemanjá, Paedu, 72, aqui já de uma Umbanda lá do Nordeste. Tá? A forma deles cultuarem é um pouco diferente da nossa aqui. Muda de região para região. A do Sul é de um jeito, a daqui de São Paulo e do Rio é um pouco mais próxima. Aí você vai indo para o Nordeste, é bem diferente o jeito deles cultuarem. Então eu quis para mostrar, até porque a Umbanda está no Brasil inteiro. Cicica, 74, aqui também de uma Umbanda mais tradicional, só que ele só gravou esse disco, vai ter alguns pontos que ficaram marcados. E aqui, 75, eu pus esse aqui, 5º festival, né, de Umbanda. Nos anos 70 o Rio de Janeiro já fazia festival. Isso mostra que festival de Umbanda já é uma coisa antiga, principalmente no Rio. No Rio de Janeiro eles devem fazer aí, sei lá, uma média de pelo menos 20 por semana. Por mês tem, né? Tem muito. E aí eles já gravavam discos de festival. E aí sim, aqui você vai ter pontos de raiz e muitos pontos terrenos que constroem para competir em festival. Eles continuam não sabendo escolher a capa, né? Aqui, lembra lá do terreiro de Quiumbanda, que tem lá o Ogã tocando? O rei da magia negra, Tatá Agostinho de Satã. Né? Eu tenho esse disco em MP3. Assim, é aquilo que eu falei, dá para aproveitar 5% do disco. Não dá para usar. É muito pesado. Para a vibração que a gente busca é muito pesado. E aí, até vendo isso aqui, eu lembrei de uma outra coisa que eu deixei de falar lá atrás. Quando eu falei de alguns cuidados, principalmente de Ogã, existe uma coisa muito comum que é a gente convidar um Ogã visitante para tocar na sua casa. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Já imaginou eu chamar aquele Ogã daquele terreiro de Quiumbanda para tocar no meu terreiro? O que ele vai levar de energia para minha casa? Né? Não vai ser boa. Uma outra coisa que o Ogã tem que evitar, que eu esqueci de falar, e foi bem que eu lembrei agora, é o chamado Ogã goteira. Toca aqui, toca ali, ele vai pingando de casa em casa, principalmente se ele for Ogã que cobra, o chamado mercenário, que vive do seu dom. Então ele vai no terreiro, R$100 para tocar. Ele sai daqui, veio tocar aqui no Manuel. Está fazendo um trabalho de cura. Estou tocando. Então está numa vibração legal. Aí ele sai daqui, vai tocar num terreiro lá, que está fazendo uma demanda brava lá, uma macumba para alguém. Está me pagando, eu toco. Só que ele está movimentando aquela energia. Aquilo fica com ele é médium. Aí ele sai dali, vou tocar numa roça de candomblé. Chega lá, ele vai tocar num orô, um ritual de sacrifício. Aí depois ele vem na outra semana, ele vem tocar aqui no Arapé, aqui, sei lá. Ele vai ajudar, ele vai trazer toda aquela energia para dentro da sua casa. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu já tive, eu estou até fugindo aqui do tema, mas porque eu lembrei, é bom falar. Quando a gente fez aquele encontro em São Vicente, o pai Charles, de Mogi, ele veio falar comigo: Sandro, eu não sei o que eu faço. Ele falou: eu tenho meu terreiro, eu não tenho Ogã, e eu tenho um Ogã que eu pago toda semana para ele tocar. Eu falei: meu, quer a minha opinião de verdade? Para de pagar esse cara. Não, mas ele é meu amigo, ele vai lá porque é meu amigo. Eu falei: então um dia fala para ele que você não tem os R$50 que ele cobra, eu quero ver se ele vai ser seu amigo. Né? Aí ele falou: mas o que eu vou fazer se o cara não tocar? Eu falei: se você não tem ninguém, não toca atabaque, bate palma. Eu falei: você tem certeza que não tem ninguém? Ele falou: a minha menina adora atabaque.
mas ela é muito novinha. E quantos anos ela tem? Ela tinha uns 10 anos. Chamei a menina, falei, toca. E a menina sabia tocar. Falei para ele, você tem uma menina que pode tocar? A gente não tem restrição a homem ou mulher, porque se a gente entende, isso na Umbanda, no candomblé a mulher não toca tabaque. Mas na Umbanda pode, não é mediunidade? Se é mediunidade, ela pode ser mãe de santo, não pode ser. Ela só não vai ser chamada de Ogã, porque Ogã é um termo masculino. Ela vai ser curimbeira, ou a tabaqueira, o que queiram, tá? E aí, depois de um tempo, ele entrou em contato comigo e falou, Sandro, a melhor coisa que aconteceu comigo foi aquele dia a gente bater um papo. Eu coloquei a menina para tocar. Quando o cara foi lá tocar, eu falei que não tinha dinheiro. Ele arrumou mó rebu dentro do terreiro, quase estragou a nossa gira, porque ele já tinha tocado, né? E aí ele falou, tive que botar o cara pra fora, que ele falou que ia quebrar tudo lá e não sei o que. Eu falei, tá vendo como o cara é seu amigo? Amigão. E aí ele pôs a menina pra tocar, o caboclo lá cruzou a mão da menina e a menina passou a tocar. Hoje essa menina já é uma moça e ela que comanda a curimba da casa. Ele tem 4 atabaques. E ela que toca e canta e ela que comanda a curimba da casa. Ele falou, você me deu uma luz que estava ali do meu lado e eu não enxergava. Por medo, por preconceito, e hoje ele não tem mais problema. Então aqui tá Agostinho de Satã, se alguém quiser levar ele para cantar. Quem quer o disco aí, eu posso mandar MP3. José Ribeiro, que era um dirigente, né, também autor de livros, e que em 76 gravou esse disco, Louvação aos Orixás, que tem uma peculiaridade. Ele tocava tambor, mas também tinha teclado, era meio que uma banda, assim, um negócio diferente tocando. JB de Carvalho usava outros instrumentos também, o JB usava muita sanfona, triângulo, era um negócio mais raiz ali, né? Aparecida, 78. Essa aqui, ela já é uma cantora de música popular, uma sambista, tá? Só que o que ela fazia? Eu quero louvar meus orixás. Então, no meio do disco de samba dela, você achava ali fácil uma meia dúzia de faixa ali que era ponto mesmo. Uma macumba colava solto, era ponto, né? Não era música popular louvando orixá, era ponto mesmo. Era só com atabaque. E ela colocava no meio do disco de samba dela, né? Então, com isso, ela conseguia divulgar alguns pontos. É o esplendor de Exu, Alabê Martim de Xangô. Então, o pessoal da internet acha com bastante facilidade os pontos em portunhol, que a turma acha aí, principalmente ponto de Exu, né? E tem alguns pontos bastante bonitos. Exu, né? Volta. Então, Alabê Martim de Xangô gravou esse ponto dos anos 80, mas depois dele, outros tantos gravaram na internet, no YouTube se acha de monte. A gente tem que peneirar, por quê? A Umbanda passou as fronteiras. Tem no Uruguai, Paraguai, Argentina, Portugal, Espanha. A minha rádio já foi acessada por mais de 70 países. Você vê como tem umbandista espalhado por aí, né? No Japão, né? A gente tem um amigo em comum, que é o Sandro Piquet, que frequenta hoje a Japão e morava no Japão, era do terreiro do Japão, né? Mas eles cantam muito ponto de Exu porque eles cultuam bastante quimbanda, né? Então tem bastante ponto de Exu, então você tem que só olhar a letra. Tem alguns pontos que não dá pra gente usar, mas tem bastante ponto bonito, né? Tem bastante ponto bonito. Baianinha, nos anos 80 gravou uns 3, 4 discos, também merece destaque. Aqui, Templo de Umbanda Nagô, também lá do Nordeste, foi gravado em 83. Eu, depois de mais de 10 anos pesquisando, eu encontrei agora esse disco em MP3, eu consegui baixar algumas coisas. Eu não tenho ele completo, não. E é bem bonito. E, a partir dos anos 80, aí, para salvar aquele que quer aprender, né, os ogãs, que na minha época... Como que eu ensinava o ogã? Menino lá tem que ser ogã. O caboclo falava pra mim, você tem que ensinar. Então vem aí durante a semana, traz uma fita. Aí o cara levava uma fita virgem, né? Tem gente aí que não é nem da época da fita. Você é da época da fita? Não, né? Eu sou da época da fita. Aí o cara levava a fita e meu pai tinha um gravador, daquele quadradão. Alguém aqui lembra?
Tem quem não lembre, né? Tem quem nem conheceu. Mas meu pai tinha era um gravador quadradão, tipo de repórter. Inclusive, se você tinha um gravador, você tinha volta e meia ter uma caneta Bic. Pra voltar, claro. Porque, né? Ou então desenroscar a fita que tava lá. Então ele levava a fita, e aí eu pegava o atabaque, e aí, pá, rec, e eu tocava os toques, ele gravava, aí entregava a fita pra ele e falava, agora aprende. Fácil. Bem simples. Ah, mas como que eu vou fazer para treinar? Ah, ele já não tinha sido avisado? Eu já tinha falado do caboclo? Tá aqui a chave, ó, vem treinar, o atabaque tá aqui. Né? Então eu chegava às vezes do serviço, já depois de um pouquinho mais velho, e escutava lá o pessoal aprendendo. Hoje tem outras técnicas, eu dou aula, tem coisa, com posição de mão, mas naquela época era assim. E para facilitar, a partir dos anos 2000, discos de toques, só toque, sem ponto. Então isso facilita. Esse é o mais conhecido e é também o mais indicado. É o de Angola, porque, como eu falei, a Umbanda tem um pé na Angola. Os toques que a gente usa são os toques que vieram da Angola, porque a gente toca com a mão. No candomblé Angola toca com a mão, no queto toca com varinha. A gente não usa varinha, então a gente vai usar a essência da Angola. Tá? Mas tem outros. Mestre Marne Franco Rosa, que é um dirigente lá do Sul, gravou também uma coletânea de CDs, uma de cada orixá e um CD só de toques, mas são toques lá do Sul, que não tem nada a ver com os toques nossos aqui. Eles têm influência do batuque. Então é muito diferente, bem diferente mesmo. Então, não tem muito a ver com o que a gente toca aqui, tá? E tem o Márcio Barravento, que também tem disco, CD dele. Gira de Luz, esse aqui de 2004, também ficou um pouco conhecido. Ele teve o azar de pegar a época que começou os Piratas, então se acha muito pirata desse disco. Né? E ele também tinha outros instrumentos, teclado. CD, então. É CD, aqui já é CD, tá? Aqui já é CD. Mas eu sou velho, não tem jeito. Então, ó, com a valorização do real, né, o poder aquisitivo do pessoal melhorou um pouquinho, o pessoal começou a gravar de forma independente. Também por um outro motivo. A partir dos anos 80, a gente teve o boom das igrejas evangélicas. Então, o bandista começou a migrar para a igreja. Aí a Umbanda murchou. Só ficou mesmo aquele que era um bandista de verdade. Aquele que era meio umbandista, que era médium e não médium, foi embora. Só que a indústria fonográfica, ela vive de venda. Então ela não tinha mais para quem vender. A última existente foi a Luzes Caritas, que gravava discos de Umbanda, Candomblé, Capoeira e também tinha discos espíritas. Ela foi até onde deu. E aí chegou uma hora, ela fechou as portas. E aí não tinha mais ninguém que gravava Umbanda. Então, até os anos 90 até 2000 e pouco, a gente quase não teve nada de novidade em disco de Umbanda. Quando veio o real, melhorou o poder aquisitivo e os órgãos começaram a fazer o quê? Vou gravar meu CD de forma independente. Você vai no estúdio, grava e aí, claro que a dificuldade é maior. Enfio meu CDzinho embaixo do braço e vou ter que ir nos eventos tentar vender, para divulgar. Não é nem para ganhar dinheiro, porque tem o custo que é alto, para divulgar mesmo. Só que isso pegou. Então a maioria hoje grava tudo independente. Principalmente no eixo Rio-São Paulo e no Sul, principalmente destacando o Mestre Marne. Então aqui já são tudo discos gravados já da época do independente. Nenhum deles tem selo de gravadora. Tá? Então Márcio Barravento, que tem o Baluaê, Pai Elcio, Aldeia de Caboclos, o Léo Batuque lá do Rio, Tião Casimiro. Tá? Todo mundo grava de forma independente. Mesmo CDs de festivais, que a gente já gravou, a gente não tem um CD da Peu, mas participou em faixas de festivais que a gente concorreu. Você vai lá, grava, banca a sua faixa e manda, e o cara lá do festival vai montar o CD. Tá? Mas você tem a despesa. Né? O Baxanã está com uma gravadora. O Baxanã está com uma gravadora, mas está parado também. Um negócio... Então, aqui eu falei do pessoal que grava música de terreiro. Mas também tem os artistas, né?
O pessoal que grava MPB e que, de uma certa forma, também eleva o nome da nossa religião através da música, né? 1929, Heitor dos Prazeres. Olha aqui de novo, ó, Macumba. Só que aqui é um disco de samba, tá? O que os artistas dessa época, principalmente o pessoal do samba, que era quem mais gravava, o que eles faziam? Pegava um ponto, dava uma mexida naquela letra, transformava num samba, né? E gravava. E aí era uma forma de divulgar a fé, mas sem o pessoal chegar e falar, isso aí é ponto de macumba. Não, não é música. Olha aqui, ó. Tem partitura, tem os instrumentistas. Aqui, ó, os anos 40. Batucas de Terreiro, Honório Santos e Conjunto. Olha a capa, nada a ver com banda, né? A única coisa que tem de um banda aí talvez seja os atabaques. Põe uma mulher bonita, que na época estava bem pelada, né? Os anos 40, né? Volta, você está com pressa, hein? Então, o pessoal fazia isso. Então, eles eram uma forma de divulgar a religião de uma forma mascarada, né? Aqui, década de 70, eu acho que o maior ícone quando a gente fala de alguém que cantou os orixás. Clara Nunes, né? Que também num período de dificuldade, muito embora ela já tenha pego um pedaço grande já dentro da ditadura, e a Umbanda até que teve um pouco mais de força quando a Umbanda inflou no período da ditadura, mas ainda era complicado. E ela fazia questão de subir no palco de branco, guia no pescoço, descalça, e cantava para orixá e falava, sou filho de orixá e não quero saber, goste de mim assim como eu sou. E ela fez muita gente que nem era umbandista se apaixonar pelas músicas dela falando de orixá. Cantava no Globo de Ouro, né? Então, uma pena que ela morreu muito nova, né? Antes dos 40 anos. Então, olha como ela se apresentava. Era um exemplo, né? Onde lá atrás eles tinham que se esconder, né? Colocava uma capa que não tinha nada a ver. Tá? Aqui não, ela mostrava, eu sou isso e gosto de mim desse jeito. Aqui o acervo dela, tá? Tem bastante música. Martinho da Vila. Martinho da Vila, ele não é de Umbanda, ele é de Angola, Candomblé Angola. Mas ele também grava algumas músicas em homenagem à cultura afro e à Umbanda. Calma. São Paulo é logo ali. O Martinho da Vila, ele é de Angola. Então ele tem algumas, por exemplo, aquela faixa Festa na Umbanda, que tem o sino da igrejinha, ele fez uma homenagem para a nossa religião. Não é bacana? Bacana, ele mostrou que tem respeito por nós. Tem uma outra faixa dele, que ele faz uma homenagem ao Candomblé Angola, né? Que tem até aquele... Era um velho muito velho que morava... É uma saudação à Angola. Né? E ele também tem uma outra faixa um pouco menos conhecida, onde ele faz uma saudação aos caboclos. É uma faixa longa, dá uns 6 minutos, assim, é um popurrí só de ponto de caboclo. Um atrás do outro, caboclo e boiadeiro. Bacana de se ouvir. Tá? Então merece destaque. Ronivon, que muita gente fala, nossa, Ronivon, o que tem a ver o Ronivon? Né? Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É dele. É dele. Ele que gravou essa música, né? É dele essa música. E as pessoas, muitos, os mais novos, não sabem, né? Como eu não sabia, né, gente? O Ronivon gravou essa música. Hoje lá em São Paulo, muita gente pensa que isso aqui é um ponto de cerveja no Sena, né? Porque todo festival ele canta, mas na verdade não, é uma música do Ronivon, tá? E merece destaque. Bezerra da Silva. Esse aqui então... Eu sou fã, né? Tem muita coisa do Bezerra. O primeiro disco, eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um disco do Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, ele tinha uma coisa interessante. Ele mostrava o lado bonito da coisa, mas também mostrava o lado ruim. Isso que eu achava legal nas letras dele. Então ele pegava e ele tinha lá, por exemplo, meu pai é general de Umbanda.
onde ele falava, né? Tinha tudo o que eu peço à vovó, ela faz. Então ele estava saudando o preto velho. Mas ele também tinha lá o preto velho 171, né? Quer falar com o pai velho, vem agora, né? Tem o pai Zé Fofinho de Ogum, pai velho, vou pedir a grana. Então ele mostrava o lado bonito e as coisas erradas da religião, de uma forma hilária, né? No final da vida virou evangélico, né? E aí falou que tudo que ele cantava não prestava e tal. Eu prefiro ele nessa época, né? Osni Silva, nossa, que figura, né? Copacabana gravava uns caras show de bola. Mas aí é aquela chamada música brega, que a gente também tem. Na minha rádio, ainda tem quem grave. Eu tenho recebido de um cantor, você fez um programa especial dele, Pierre Braga. É só música brega. É só música brega. Ele manda, é mais ou menos o estilo desse aqui, tá? Mas ele está dentro do segmento que ele canta, ele está fazendo, o papel dele está divulgando a nossa religião, tá? Mas ele é cantor, ele não é organo, não é nada, tá? Zeca Pagodinho, né? Toda vez que aparece o Zeca, é isso aí mesmo, nossa, não sei o que, todo mundo fala. É o Zeca Clara Nunes, esse é de lei. Zeca Pagodinho é um bandista, tá? Eu já vi ele dando entrevista falando que ele cresceu dentro de terreiro, né? Psicólogo de pobre é preto velho, já vi ele falar isso, né? É filho de Ogum.